Glória a Deus. Salve, amada igreja, na santa paz do Senhor. Amém. Bom e reto é o Senhor. Ele guia os humildes e ensina os seus caminhos. E nesta noite possa contemplar em nós esta humildade, em reconhecê-lo, e que nós venhamos mais uma vez aqui crescer na graça e no conhecimento desta poderosa palavra, o qual temos sido ensinada constantemente, e Deus venha, através desta mensagem, impactar os corações que aqui estão ouvindo, tocar em cada um e aquebrantar, de maneira que se renda à vontade dele, que é boa, perfeita e agradável. Já peço aos irmãos que estejam abrindo em Salmos 1. Vamos meditar nesta mensagem. É um Salmos que eu creio que muitos citam ele de cor, mas que nós venhamos aqui esta noite aprofundar aqui nesta mensagem de Deus, crescendo sempre aqui no conhecimento de Deus. A palavra se renova a cada dia. Precisamos sempre recordar da mensagem de Deus, sempre ler a palavra de Deus, para que não sejamos ouvintes esquecidos, mas cumpridores da palavra. Pois nós sabemos que grande paz tem para aqueles que amam a lei do Senhor. Olha, não é pouca não, é grande. Grande paz tem para quem? Para aqueles que amam a lei do Senhor, para aqueles que se deleitam em Deus, no Senhor, que tem prazer em fazer aquilo que Ele pede, que Ele ordena. Esses são bem-aventurados, são mais do que felizes, e verão aqui o resultado positivo. Vai ser abençoado, como também vai ser usado para que nossas vidas também serão abençoadas e atraídas ao bem e à presença de Deus. Que Deus nos conceda um coração que ama a sua palavra e se deleita em fazer a sua vontade. Que cada dia possamos, por meio da graça de Deus, do conhecimento, chegar à estatura do varão perfeito. Deus, Ele iniciou esta obra e Ele vai concluí-la. Louvado seja o nome do Senhor. Deus chamou aqui a matéria, vou dizer assim, bruta, e a palavra nos diz que o oleiro, ele tem poder sobre o barro, e ele faz o barro, o vaso, da maneira que Ele quer. Que Ele venha nesta noite e sempre aqui nos fazer vasos de honra, e que venha nos encher da sua presença, da sua palavra, para que nós possamos andar aqui como astro, resplandecendo em meio a uma sociedade corrompida, para que haja esperança, conheça a verdade. Aos humildes serão ensinados o caminho do Senhor, mas aos ímpios, esses não terão paz e vão tropeçar, sem saber aonde está tropeçando, porque não tem a luz desta palavra. Esta palavra ela é comparada com uma luz, a luz que ilumina as coisas que estão ao nosso redor, a luz que faz nos enxergar as coisas que estão à nossa frente. A palavra de Deus ela é luz, ela nos ilumina o entendimento da nossa mente, ela faz com que nós compreendemos a vontade de Deus. Por isso que muitos estão em trevas, porque lança para longe esta palavra, não tem prazer em ler esta palavra, não busca conhecer os caminhos do Senhor. Suas vidas estão atribuladas, possa até financeiramente estar bem sucedido, mas não tem a verdadeira paz. O que adianta? Não tem a alegria que Deus nos oferece, esta alegria
e grande alegria é por estar na presença de Deus, e Deus vai estar com aqueles que temem e tremem da sua palavra. Deus não vai andar com qualquer pessoa, Deus não vai concordar com aqueles que não andam segundo a vontade dele, segundo os seus decretos, mas que a igreja continuadamente esteja, por meio da graça de Deus, sendo aperfeiçoada em nome de Jesus. Salmos 1 diz assim: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Antes tem a sua satisfação na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Será como a árvore plantada junto às correntes de águas, que dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, tudo o que fizer prosperará. Os ímpios não são assim, mas são como a palha que o vento espalha, pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação do justo. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Pai amado e soberano, em nome de Jesus, aqui clamo o teu servo, meu Deus, pedindo por misericórdia, Pai, pela graça, Pai, que o Senhor, meu Deus, conduza, Pai, esta ministração, Pai, seja aquilo que nós precisamos ouvir, e não que nós queremos ouvir, Pai, mas que esta palavra, meu Deus, venha falar, Pai, em nossos corações, Pai, venha, meu Deus, constantemente, meu Deus, aos nossos ouvidos, Pai, clamássimo, para que não sejamos, meu Deus, ouvintes esquecidos, mas cumpridores da Tua palavra. Que o Senhor nos dê, meu Deus, um coração, meu Deus, que se deleita na Tua vontade, Senhor. Um coração, meu Deus, que tem prazer, Pai, na lei do Senhor, Pai. Em meditar, meu Deus, de dia e de noite, Pai. Em cada situação, durante o dia, durante a noite, que venha, Pai, agir, meu Deus, conforme os ensinos da Tua palavra, e não se estribar no nosso próprio entendimento, Pai. Que esta mensagem, Pai, venha impactar os corações, Pai, e venha despertar, meu Deus, naqueles que estão ouvindo, meu Deus, o desejo, Pai, de conhecer, meu Deus, os caminhos do Senhor, que são amorosos, Pai. O Senhor, meu Deus, busca corações humildes, Pai, pois esses, Pai, serão guiados, serão ensinados, meu Deus, pelo Senhor, Pai. Que possa contemplar, meu Deus, em cada coração desta noite, Pai, a humildade, o amor, Pai, em saber, em conhecer a Tua palavra, Pai. Que o Senhor nos conceda este coração, Pai, eu peço em nome de Jesus, Pai. E que a igreja, meu Deus, venha sempre aqui testemunhar desta palavra bendita e poderosa, em nome de Jesus. Meus amados irmãos, é um salmos que muitos já têm lido muitas vezes, mas tem uma profundidade aqui grande, uma revelação da parte de Deus, iniciando aqui com a palavra bem-aventurado, que significa mais do que feliz. É um contraste aqui nesse salmo entre dois caminhos: caminho do justo, os caminhos do justo e do ímpio, onde cita aqui o juízo sobre aqueles que andam pelos seus caminhos e não estão a vida pautada na palavra de Deus. Em Eclesiastes 11, 9, é uma palavra que se trata não somente para os jovens, mas para a humanidade em si, para toda a raça humana. Diz assim ao jovem que alegra na sua juventude, que anda pelos seus caminhos, pelas suas vistas, mas fique sabendo que Deus trará juízo de todas as suas obras cometidas aqui por meio deste povo. Temos essa liberdade de escolher, mas nós não estamos isentos de
receber a consequência pelos atos, pelas ações, pelos nossos pensamentos. O homem será julgado, estará diante do tribunal de Deus. E tudo que ele cometeu neste corpo carnal, durante um tempo terreno, Deus vai trazer a memória de toda a sua obra. Deus vai recompensar a um com o bem e a outro com o mal. Ele inicia dizendo: Job, alegre-se na sua juventude, anda pelos seus caminhos. Está falando pelo caminho do Job. Siga o seu pensamento aí, siga as suas vontades, o que você acha que é correto, vai seguindo por aquilo que você vê ali pela cobiça dos olhos. Mas eu vou deixar bem claro, Salomão diz bem claro ali: fique sabendo que Deus trará a juízo todas as suas obras. Deus vai cobrar todas as suas obras, todas as ações, todos os pensamentos. Então, é sempre falado aqui a respeito da liberdade, do livre-arbítrio que nós seres humanos temos, mas o livre-arbítrio deve ser usado para fazer aquilo que é justo, por amor ao Senhor, por amor a Ele, por gratidão. Obedecemos pela gratidão, por aquilo que Ele já nos fez e tem nos dado. Então nós temos que sempre a nossa vida, durante o dia, durante a noite, na casa, no trabalho, na rua, a nossa vida tem que estar pautada na lei do Senhor. Nós não podemos agir de todo jeito em qualquer situação, não. Diante de uma situação, faça a pergunta: como Jesus agiria nessa situação? Como Jesus daria com essa situação? O que Ele deseja que nós venhamos fazer diante dessa situação? O que Ele quer? Como Ele quer que que nós andemos aqui na terra, diante da sua face? Tudo isso a palavra de Deus nos ensina. Ela nos revela a vontade de Deus. Ela é luz, como é sempre aqui falado. Mas nós vemos uma geração que despreza como os ímpios. Os ímpios são aqueles que lançam a palavra de Deus para longe. Eles julgam no coração não haver Deus. Não tem no seu coração espaço para Deus. Não tem nos seus planos Deus à frente. Não consulta Deus. E eles dizem ainda não ser abalado. Pensam ainda, imaginam não ser cobrados, não ser punidos, não sabendo eles, como diz o salmista, que Deus vai trazer a obra a cada um, que Deus vai cobrar pelas ações, pelas atitudes, pelos pensamentos pecaminosos durante o tempo terreno. A oportunidade de uma nova vida é enquanto estivermos aqui nesta terra. Não tem como mais, porque a palavra nos diz: morreu o ímpio, toda a esperança já era. Não tem mais esperança, mas a esperança para o justo, louvado seja o nome do Senhor. Quando o justo parte desta terra, ele vai para o céu de glória, para o seio de Abraão, à espera do chamado do Senhor para a eternidade. Mas o ímpio não. A esperança dele cessou, acabou. A oportunidade é agora. Isaías diz no seu livro 55, capítulo 55, versículo 7: deixe o ímpio. Mas quem é o ímpio? Deixa ele seus caminhos. Mas o que o ímpio faz? Maquina o mal dia e noite. Dia e noite maquina no mal. Persegue aqueles que honram o Senhor. Tem comunhão com aqueles que praticam o mal. Não tem sua vida pautada na lei do Senhor. Despreza a palavra de Deus. Não se importa o que Deus pensa da sua atitude, o que Deus pensa das suas ações, dos seus pensamentos. Ele não está nem aí. Não está nem aí. O salmista ele diz: bem-aventurado o homem que ele não anda. Está falando de conduta, procedimento, conselho. Bem-aventurado o homem que ele não anda segundo o conselho dos ímpios. Quem é este homem? Se trata aqui da humanidade.
daqueles que o coração está inclinado para o bem, para a justiça, para a palavra de Deus, para a lei de Deus, daqueles que não têm a sua vida pautada nas ações, nos conselhos dos ímpios. Não quero briga com eles, não quero amizade com esse tipo de pessoa. Ele diz que essa pessoa é uma pessoa mais do que feliz. Vê que a felicidade não está no bem material? Vê que essa felicidade aqui não está nas riquezas? Bem-aventurado é aquele que tem o coração inclinado para Deus, para o bem, que não aceita conselhos de ímpios, que não se associa a sua vida com a vida deles, não. Nosso modelo é Cristo. Nós não temos nada a ver com a vida deles. Não seguimos os passos deles, nem a conduta deles. Nós seguimos Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. O que mais que ele diz? Que ele não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores. Essa pessoa que é considerada mais do que feliz é uma pessoa que não vive na prática do pecado. 1 João 3, 9 diz o quê? Que aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, porque ele tem uma semente poderosa, a palavra de Deus, no coração guardado, que fala com ele todos os dias. É como uma música que você ouve e fica no ouvido. Quem escuta a música sabe, fica falando dia após dia no ouvido da pessoa. Então, esses que é nascido de Deus não vivem na prática do pecado. Não. Ele luta contra todo o mal. Ele tem uma semente poderosa, a palavra de Deus, implantada pelo fato dele se deleitar na lei, buscar conhecer a vontade de Deus. A palavra, ela vai ser gravada no coração, na mente, para que esteja continuadamente agindo conforme aos decretos de Deus. E ele diz mais ainda, que essa pessoa que é bem-aventurada nem se assenta na roda de zombadores. Nós vemos muitos crentes hoje se assentaram em meio de rodas de zombadores. Não digo exatamente nos bares, mas em churrascos com a família, zombando da verdade, fazendo chocarris, brincando com a palavra de Deus, faz até paródia com a palavra de Deus. Os zombadores debocham da verdade, da palavra de Deus, não sabendo ele que Deus não se deixa escarnecer. Tudo o que o homem plantar, vai colher. Vai colher, não tem como. Deus, ele não esquece de obra de ninguém aqui. A seu tempo ele trará juízo, botará todo mundo diante do seu tribunal, e ele vai trazer à memória todas as obras cometidas neste corpo terreno. Então o homem que é mais do que feliz, ele não anda com as más companhias. Coríntios 15, 33, as más companhias corrompem os bons costumes. Corrompem. Observe que quando Paulo escreve as suas cartas, tanto em Coríntios como em Tessalônica, ele vai dizer que não associei com aqueles que andam de forma desordenada. Está falando dos crentes, viu? Para que eles habitem na casa de Deus. Se o que se diz ser irmão for devasso, imoral, não se assente com ele, não ande com ele. Todavia não trata como inimigo, mas sempre que for a favor do rei, esteja pronto para servir, com uma palavra, com uma exortação, com um conselho, mas não se associe a sua vida com a dele, não. Eu não vou para a casa de Deus porque evangelista geral tem uma pessoa que não está andando, a sua vida não está pautada com a palavra de Deus. Mas quem diz que eu tenho que estar alinhado? Eu tenho que estar alinhado com Jesus, com a palavra de Deus. Embora nós devemos ser exemplos, como Paulo diz a Tito, seja exemplos, mas nem todos têm sido exemplo. Se não é exemplo, não me cabe a minha vida ser alinhada com a vida dele, com as ações dele
com a vontade dele. Eu tenho que estar alinhada com a palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Observe que essa palavra nos ensina a se deter das más companhias. Quem é que é mais feliz? É aquela pessoa que anda em sinceridade diante de Deus, que não difama com a língua a seu próximo, não aceita acusações, rejeita o desprezível, mas honra aqueles que temem ao Senhor. Salmos 15. Essa é uma pessoa bem-aventurada, é uma pessoa tida como justa, pessoa que luta pela vontade de Deus, para fazer os decretos de Deus. Mas nós vemos inversões de valores, onde o bem é mal, o mal é bem, a luz é trevas, as trevas é luz. Há uma inversão de valores. O salmista deixa bem claro no Salmos 15, versículo 4. O homem justo, tido segundo o coração de Deus, Davi, ele escreve e diz: quem é que vai habitar no teu tabernáculo? E o próprio Deus responde pelo seu Espírito, através do seu servo: aqueles que andam em sinceridade, aqueles que têm um coração que estão inclinados para o bem, a sua vida está pautada na lei de Deus, rejeita o desprezível, honra aqueles que temem ao Senhor, não aceita suborno. Esses são aqueles que têm a aprovação de Deus, aqueles que podem dizer ser mais do que feliz, mais do que feliz. O homem que não aceita conselhos de ímpios, que se assenta em roda de pessoas que zombam da verdade, que não se detém no caminho dos pecadores. Essa pessoa é mais do que feliz. É uma pessoa o qual verá o resultado positivo, será uma bênção na vida do próximo. O que mais que ele diz? Não exatamente nesse versículo, apenas no versículo 1, aqui, mas em outras passagens. Nós vamos ver pessoas que tidas como justas, como a conduta de uma pessoa justa. Olha, abre em 2 Pedro 2, e nós voltaremos aqui. 2 Pedro. Como é que a pessoa que tem a aprovação de Deus deve aqui nessa terra andar diante da face de Deus? Estava em meio a uma sociedade imoral, perversa, mas que ele lutava todos os dias. Sua alma afligia. 2 Pedro 2, versículo 6, diz assim: se condenou a destruição a cidade de Sodoma e Gomorra, reduzida a cinza, e pondo para exemplo aos que vivem piamente, e se livrou ao justo Ló, atribulado pela vida dissoluta daqueles perversos. Pois este justo, habitando entre eles, afligia todos os dias a sua alma justa com as injustas obras deles. Assim sabe o Senhor livrar da tentação os piedosos e reservar os injustos para o dia do juízo, para serem castigados. Ló, ele estava em uma geração contaminada. Nós lemos lá em Gênesis 18, 19, quando Deus vem a terceiro Abraão e ali anuncia a destruição de Sodoma e Gomorra, onde ali há uma prática imoral, o sodomismo, homem com homem. Mas havia um homem ali que se afligia com aquelas injustiças. Este é o justo, este aí que tem a conduta qual Deus aprova. Ele não tinha alegria, ele se afligia com aquilo ali, vem com as injustiças. Mas hoje nós vemos muitos que conhecem a palavra de Deus se alegrar por chocarrice, com zombaria com o próximo, com piadinha com os irmãos, provocações em redes sociais. Ló não, Ló era diferente, ele se afligia. E aqui nessa minha tradução, não está mais em vossa tradução, ele via e ouvia. Está bem claro, talvez se alguém tem essa tradução,
Ló ele via e ele ouvia as injustiças daquele povo, de maneira que ele não tinha prazer. Não é como na igreja de Corinto, que havia um que estava se relacionando com a madrasta, e aí Paulo diz assim: e vocês estariam orgulhosos com essa ação, com essa atitude? Era para estar entristecidos, era para condenar esta obra que está aí. O justo ele condena a obra das trevas, mas ele diz ali no versículo 9: assim sabe quem livrar o Senhor da tentação os piedosos e reservar os injustos para o dia do juízo, para serem castigados. Observe que tem uma recompensa. Tem uma recompensa. Tem um livre-arbítrio? Tem, mas fique sabendo, não está isento. Não está isento. Ninguém vai estar isento da cobrança de Deus. Ninguém. Ele não faz acepção de pessoa. Deus não faz. Não tem esse negócio de rico, pobre, alto, baixo, feio, bonito, não. Ele vai atentar para as obras de cada um. Que motivo pratica essas obras? Por amar? Por amar o mal? Nós observamos que Ló ele não amava, ele afligia, ele não tinha prazer em ver aquelas ações, aqueles pensamentos ali, aquelas atitudes. Hoje se defende muito aí o homem com o homem, e fala que nós crentes não tem amor, tem que ter mais amor. Amor foi o que Jesus fez, dar a vida pelos pecadores, derramar esta graça sobre nós e nos proporcionar uma nova vida, ser uma nova massa, tirar todo o fermento, que seria, no caso, o fermento da maldade, o mal. Está escrito em Coríntios: tira, seja uma nova massa. Não é apenas como o pastor Marcos falou aqui, para a ceia do Senhor. Não, nós temos que constantemente olhar para dentro de nós. E cada dia nós devemos analisar, nos posicionar para que nós não venhamos ser julgados. Temos que estar atentando, mas muitas das vezes nós esquecemos de olhar para nós e olhamos para a vida do próximo. E aí? Cada um vai dar conta de si. Cada um vai prestar conta. Então, muitos estão enganados. Muitos estão tomando seu livre-arbítrio como pedra de tropeço. Mas não somente Ló. Um homem que nós aqui estamos estudando aqui, a vida dele, que tem a atitude de justo, José. José, a sua vida estava pautada na palavra de Deus. Diante das situações que José passou, injustiça, José ele foi vendido ali pelos próprios irmãos. Pensa que dor, gente. Os próprios irmãos pegar e vender. E pior ainda, jogar dentro de um poço. E estar comendo enquanto o irmão está lá dentro do poço. Você podia dizer. Como é que estavam insensíveis esses homens? Como eles estavam? O pecado ele cega. O pecado ele torna o homem insensível. Ele estava ali, enquanto José estava ali, dentro do poço. Foi vendido ali, os medianitas. Chega no Egito, este homem vai ser cobiçado pela mulher do seu senhor. Deite-se comigo. E ele, o que ele fazia? Corria. Não concordava. E ele diz assim: estando meu senhor fora daqui, ninguém há aqui maior. E ele tem confiado todas essas coisas na minha mão. Somente tem dado a ti. Como cometereis tamanho mal contra o meu Deus? Tamanho pecado. Observe que a base da fidelidade de José é o temor à lei de Deus. Não era simplesmente a confiança que Potifar tinha depositado em suas mãos, mas sim a fidelidade aos mandamentos de Deus. Não cometeu adultério, rejeitou coisas que muito hoje não faz. Aceita aqueles que chamam para pecar, cometer adultério. Tanto quem faz como quem aprova é digno de morte. É digno de morte. Nós não podemos aceitar.
nem praticar. Devemos condenar as obras das trevas, condenar. O evangelho que se prega aí é um falso evangelho. Tudo pode, o importante é ser feliz. Está errado, totalmente errado. José negava no coração mal: longe de mim pecar contra o meu Deus, longe de mim. Ah, mas era uma mulher linda, longe de mim. Deus não faz acepção de pessoa. José rejeitava no coração ali o mal. Ló afligia com as injustiças daquele povo. Mas não somente esses homens. João Batista, quando ele inicia o seu ministério, que ele vem ali pelo deserto clamando: arrependei, arrependei-vos, e muitos dizem o que é necessário. Aí ele vai dizer o que era necessário ali para aqueles que ali consultavam: reparta quem tem 2 túnicas, não venha dar testemunho falso, contenta com o seu salário. Mas quando ele chegou diante do rei Herodes, não foi qualquer pessoa daquela época, foi uma autoridade. Mas ele não temeu a autoridade. Ele confiava no Deus que ele servia. O que ele dizia para Herodes? Larga essa mulher. Essa mulher não lhe pertence. Ela é do teu irmão. A palavra nos diz que Herodes temia João por ser um homem justo e santo. Olha, quem era esse homem? Justo e santo. Ele temia fazer coisa com este homem, por causa da santidade deste homem, por ser um homem justo. Larga ela. Não pertence. Não é a sua esposa. Esse relacionamento é ilícito. Essa pessoa que anda com relacionamento ilícito, eu vou deixar bem claro aqui nesta noite: nunca terão a paz no coração. A verdadeira paz nunca terão. A verdadeira alegria nunca terão no coração. Porque ele está indo em contrário à palavra de Deus. Andando contrário, a sua vida não está pautada na palavra de Deus. Não tem como a pessoa ser bem-aventurada não tendo a vida pautada na palavra de Deus, nos caminhos do Senhor. Não esqueça deste versículo de Eclesiastes 11:9. Quer andar nos seus caminhos? Quer seguir os seus olhos? Segue. Você é livre. Só que fique sabendo, Deus trará juízo. Deixou bem claro, Ele sabe livrar os piedosos, aqueles que têm amor pela verdade, que lutam pela verdade, mas Ele vai reservar aqui os injustos para o dia do juízo, para serem castigados. Lembra que eu falei que o Salmos 1 é um contraste entre 2 caminhos, do justo e do ímpio, onde fala de um juízo para os ímpios e para aqueles que vivem na prática do pecado. Os pecadores não subsistirão na congregação do justo. Quem é a congregação do justo? São aqueles que lutam pela justiça, aqueles que reconheceram o sacrifício de Jesus, aqueles que se renderam a sua vida ao Senhor da glória, que tem os pés conduzidos pela lei de Deus. E quem tem os pés conduzidos pela lei de Deus não tropeçará. Louvado seja o nome do Senhor. Não tropeçará. Muita paz há para aqueles que amam as tuas leis. Grande paz há para aqueles que amam as tuas leis. Para esses não há tropeço. Abra aí Isaías 3:10. Olha a recompensa para o justo e para o ímpio também. Isaías 3:10. Isaías 3:10. Pastor Luiz, ele gosta muito desse versículo. Enquanto ele cita aqui Isaías 3:10. Diz assim a palavra de Deus:
O profeta Isaías, chamado por Deus, em meio a seu povo, ele vai profetizar no período de alguns reis, onde a nação de Israel, de Jerusalém, se tornou rebelde contra o Senhor. Depois de ver as maravilhas de Deus, de ser engrandecido ali acima das demais nações, esse povo retrocedeu, indo contra os caminhos de Deus. E o profeta vai ser usado anunciando aqui um período aqui de grande dor, onde viria uma nação para lhe tratar com esse povo, o povo de Deus. Mas ele deixa bem claro que ainda que possa vir aqueles que estão com o coração inclinado para a palavra de Deus, esses verão o bem do Senhor. Deus, através do seu profeta, ele diz: dizei aos justos. A quem que Deus está mandando dizer? Aos justos. O que ele manda falar? Que bem lhes irá. Porque o bem vai vir para estes justos. Porque as suas ações, pensamentos e atitudes é sempre pautada na vontade de Deus. Os seus corações não têm prazer no mal, no pecado, não pegam por prazer. Então Deus está dizendo: pode dizer que no meio desse povo, aos justos, bens lhes irá, pois comerão do fruto das suas obras, terão recompensa pelas suas ações, pelas suas boas ações, atitudes. Terão um resultado positivo. Vai ser próspero aonde as suas mãos tocar. Como nós lemos em Salmos 1. Se você tiver o desejo de abrir um negócio, Deus vai fazer com que tenha êxito. Por quê? Porque você tem prazer na minha lei. Porque o teu coração está voltado para o bem. Muitos abrem negócio, fecham negócio, abrem negócio, fecham negócio, não tem sucesso, não tem êxito, porque a vida está de todo jeito. Estão tropeçando, mas não sabem aonde está tropeçando. Por que tropeça? Lembra o que Pedro fala na sua carta? Por causa de que o homem tropeça? Por causa da desobediência à lei do Senhor. Por que tropeça? Porque estão nas trevas. Não tem a luz dessa palavra, não é iluminado. Como é que vai enxergar? Não tem prazer na lei. O ímpio ignora a lei de Deus, lança para longe, não tem no seu coração espaço para Deus, dizem não haver Deus, persegue ao pobre, maquina o mal, pensa não vou ser abalado, estão enganados. Olha o que Deus manda dizer através do profeta Isaías: ao justo bens lhe irá, comerão do fruto das suas obras. Agora, ai dos ímpios, mal lhes irá, comerão do fruto das suas obras. Ou seja, vai ser uma vida confusa. O resultado não vai ser positivo. Por que não vai ser? Porque as suas ações, atitudes e pensamentos são reprovados. Prosperidade do ímpio matará. Ainda dizer ser próspero temporariamente, mas a queda, o tropeço virá. Deus, a seu tempo, cobrará por causa das suas ações e atitudes. Deus fez o homem, mas com princípios. Deus é um Deus de princípios. Deus fez Adão, fez o jardim do Éden, fez todas aquelas
ave, coma de tudo, exceto essa aqui. Nós temos limite. Até aqui sim, daqui para lá não. Deus falou, pode parar. É daqui para trás. Mas o homem quer quebrar os seus limites, passando por cima dos mandamentos de Deus, não honrando a palavra de Deus e quer ter êxito nos seus negócios, nas suas ações. Querem ver a paz, não terão a paz. A verdadeira paz vem pela presença do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Isaías 57, 21. Isaías 57, 21. Vou citar aqui para que nós fique gravado na mente a recompensa da parte de Deus. 57, 21. Para os ímpios, diz o meu Deus, não há paz. Olha, não é difícil de entender. Salmos 10, quem quiser consultar sobre a conduta do ímpio, vai ter ali uma descrição, a biografia do ímpio. Vai falar como ele age, e uma coisa lança para longe a lei do Senhor, estão longe dos seus olhos, diz não ser abalado. Mas o salmista no Salmo 119, 165 diz, muita paz há para aqueles que amam as tuas leis. Então é o contrário. Quem ama a lei tem paz, mas quem não ama a lei não haverá paz. E um desses que não terão paz, os ímpios. Os ímpios. Isaías está falando, para os ímpios, diz o meu Deus. Não é ele que está dizendo, não. Não saiu essa palavra da boca dele, não. Dos pensamentos dele, não. É pensamento do pregador, o pregador está inventando. Não. Ele está dizendo, ó, para os ímpios. E ele afirma, ó, diz o meu Deus. O Criador está falando. Através da minha vida. Tem que saber, não terão paz, não. A verdadeira paz que excede todo entendimento. A paz que faz com que você, estando em uma situação que não está a seu favor, faz com que você não venha desesperar. Por que José não desesperou diante daquela situação? Ele tinha verdadeira paz, a paz de espírito. Por que por que Paulo, ali acorrentado nas Silas, em vez de desesperar, foi louvar a Deus, porque tinha essa paz, louvado seja o nome do Senhor. Essa paz é para quem está na presença do nosso Deus, louvado seja o nome do Senhor. É a verdadeira paz. A paz não vem por bens materiais, nem por riqueza terrena, vem pela presença de Deus, louvado seja o nome do Senhor. Por que esses homens, em todo momento, fizeram a obra, não se entraram dentro do quarto e ficaram deprimidos, consultando psicólogos? Por quê? Porque eles tinham a presença de Deus, eles tinham a paz de espírito, que faz com que diante de situações que estão terríveis, não se desesperar. Esta é a verdadeira paz. O mundo não tem essa paz porque não conhece o nosso Senhor Jesus Cristo, não tem prazer na lei de Deus, não busca conhecer a Deus. É somente para quem ama, deleita na palavra de Deus. Muita paz há, não é pouca, não, é muita, para aqueles que amam as tuas leis. Grava aí no coração, Salmo 119, 165, para não esquecer nunca mais. Salmo 119, 165. Muita paz há para aqueles que amam as tuas leis. Aquele povo, a igreja primitiva, José, dentre outros, eles não se desesperavam. Jó, por quê? Eles tinham a paz de espírito, e faz que a pessoa tenha essa capacidade, essa graça, de diante da situação que ele está passando ali, que não está a seu favor, suportar de maneira que não venha desesperar, que não venha desanimar. Porque esse Deus que nós servimos é o Deus que dá graça,
é o Deus que capacita, é o Deus que condiciona o homem a vencer toda a adversidade dessa vida, e através da sua palavra que Ele nos capacita, Ele nos conduz, Ele nos guia, para que nós venhamos, diante de toda a adversidade, vencer. Como Paulo diz: aprendi a alegrar, a passar tristeza, a ter muito, a ter pouco, a sofrer perseguições, passar por enfermidade, porque posso todas as coisas naquele que me fortalece. Quem é que fortalece o homem? É Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Em Jesus nós podemos todas as coisas que estão, se diz respeito à sua vontade. Não é fazer qualquer coisa, porque esse versículo eu já vi em muitos caminhões, mas não sabe em que sentido. Paulo está dizendo que ele aprendeu, ele foi condicionado nesta vida que ele teve aqui nesta terra. Ele foi condicionado em toda situação: alegria, dor, fome, tristeza, perseguição. Ele foi condicionado, ele foi capacitado para suportar, para passar de maneira que ele não venha perder a comunhão. É isso que ele está dizendo: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Não é fazer qualquer coisa, não, porque muitos estão interpretando o versículo errado. Nós não podemos. Nós temos um limite. Quando é quebrado, tem a cobrança da parte de Deus. Mas a esperança, ainda que nós lemos esse versículo a respeito, né, da cobrança de Deus para aqueles que a questão que não anda segundo as suas leis, a esperança aqui já é o que Isaías aqui profetizou. Deixe o ímpio os seus caminhos, abandona as suas ações, abandona os seus pensamentos, abandona as suas atitudes, abandona essa vida imoral que você está levando, uma vida dissoluta, sem Deus. Faça isso, converta aos caminhos do Senhor. Deixa essa direção que você vai seguir errada aí, vem cá e pega a direção certa. O caminho de Deus ele é reto, ele não tem curva não, ele vai reto, ó, louvado seja o nome do Senhor. Mas o caminho que você está andando é tortuoso. Você vai tropeçar sem saber o que está tropeçando, porque você não tem luz, a luz da palavra. Faça isso, saia deste caminho, venha, converta para o caminho do Senhor, porque o nosso Deus é misericordioso em perdoar, louvado seja o nome do Senhor. A esperança em Jesus Cristo, a esperança de alcançar o perdão pelos pecados cometidos, Ele oferece desde seu ministério, desde daqueles que foram chamados anteriormente ao arrependimento, como o profeta Isaías: lavai as mãos, pecadores, purificai os corações, ainda que os pecados são como uma escarlata, vão se tornar branco como a lã. Quando isso vai acontecer? Quando é que vai ter este perdão? A misericórdia de Deus é quando arrepender, é quando tomar uma posição. A partir de hoje eu não vou seguir mais essas ações, esses pensamentos, essas atitudes. Eu vou lutar pela vontade de Deus. Aí sim, confessa e deixa, alcança a misericórdia. Alcança a misericórdia. Nosso Deus é o Deus de esperança, porque se não fosse o Pai da misericórdia, nós não estaríamos mais aqui, nessa terra, estaríamos destruídos. Ele não tem prazer na morte do ímpio. Deus não tem prazer na morte do ímpio. Por que ele não tem? Foi aqui que eu citei. Quando o ímpio parte deste mundo, já era, cessou a esperança. Missa de sétimo dia, para quê? Para que missa de sétimo dia? Se ele creu em Jesus, ele creu, está salvo. Se não creu, está condenado. Já era. Purgatório não existe. Não existe. A sentença já vai daqui, ó. Quando a pessoa parte, abre-se a porta, as portas da vida eterna
do desprezo eterno. Aqueles que amaram o bem, glória, honra e corrupção. Mas aqueles que perseveraram no mal, dor, angústia, tribulação, castigo eterno. Romanos 2. Pois Deus não faz acepção de pessoas. 2:6. Deus não faz acepção de pessoas. Deus é um Deus justo. E Ele, nesta noite, Ele está chamando o arrependimento. Deixe seus caminhos, pensamentos. Converta meus caminhos. Terão a paz que excede todo entendimento. Verão a salvação do Senhor. Louvado seja o nome do nosso Deus. Aleluia. Volta Salmos 1. Versículo 2. Olha, pelo contrário, ele rejeita as más companhias, os maus conselhos. Antes ele tem satisfação. O homem mais do que é feliz, o homem que tem o coração inclinado para a justiça, ele tem satisfação na lei do Senhor. E na sua lei medita de dia e de noite. Ou seja, a palavra vai falar com ele constantemente aos seus ouvidos, de maneira que ele vai agir conforme aquilo que ele tem aprendido de Deus. E como resultado, comparado com uma árvore plantada junto às correntes de águas, que dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, tudo que fizer prosperará. Será uma pessoa que tem estabilidade, não vai se abalar com as adversidades, verá o resultado positivo. Essa pessoa terá um progresso espiritual. Olha, aqueles que se deleitam na lei do Senhor. O que é que nos diz Salmo 107? Deleita-te no Senhor e Ele concederá o desejo do teu coração. Confia nele. Entregue o teu caminho ao Senhor e Ele tudo fará. Quem entregar o caminho a Deus? É por Deus diante da situação daqueles plano qual tem projetado. Guie-me, conduza os meus passos, porque o nosso Deus, Ele só nos leva para um lugar melhor. Ele quer ver o bem do seu povo, daqueles que se deleitam. O salmista em Salmo 119, versículo 5, olha a conduta do justo. Além de deleitar, recusar as más companhias, condenar as obras das trevas, ele diz assim: quem dera eu, Salmo 119, versículo 5, quem dera eu tivesse meus pés sendo dirigidos pelos teus caminhos, pelos teus decretos. Quem dera eu tivesse um coração e fosse guiado pelos teus decretos. O desejo, a sede de aprender de Deus, de ser guiado pelos decretos de Deus. Você vai entrar na vida e vai dizer: muita paz tem para aqueles que amam as tuas leis, a teus decretos. Muita paz. O desejo de aprender, a sede estava no coração dele, de fazer a vontade de Deus. E ele entendeu que esses que assim estão, que andam nessa conduta, esses verão o resultado positivo. O nosso Deus é galardoador. Ele tem prazer em galardoar. É Ele que nos dá vitória e êxito em todos os nossos planos. Todos os nossos planos. Salmo 127. Se não for Deus que edificar nosso lar em vão, né? Edifica aqueles que levantam tarde, levantam cedo, madrugada, vai dormir tarde, porque é o Senhor que nos dá o pão, que nos sustenta. Salmo 127, é Ele que nos dá o sono. Louvado seja o nome do Senhor. É Deus em vão. Se não for Deus que fazer com que essas mãos, quando trabalhar
na obra que for fazer, se não for Ele que edificar e dar êxito, ninguém mais pode. É o nosso Deus que faz milagre, louvado seja o nome do Senhor. É o nosso Deus que dá vitória. Mas que nós tenha êxito em todos os nossos negócios, nossos planos, esse Deus, Ele ensina como chegar, como ser próximo, Ele ensina, é através da sua palavra, é por aqui, ó. Sua vida tem que estar alinhada com essa palavra, para que possa ver a prosperidade de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Os ímpios não são assim, mas são como a palha que o vento espalha. Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Não, eles não têm resultado positivo, são inconstantes. Eles dizem não será abalado, mas vai ser abalado. Porque o Provérbios 1 diz: porque vocês recusaram a minha repreensão, eu não vou ouvir quando me clamar no dia que vier a tempestade. No dia que vier a cobrança da minha parte, no dia que vier as situações adversas que deparar, eu vou rir. Olha o que Deus fala. Porque vocês rejeitaram o tempo todo o meu conselho. A vida toda eu estou falando, não é por aí, não é por aí, não é por aí, você está teimando e por aí. Então Deus vai permitir chegar um momento que a pessoa vai passar por uma tribulação, vai se desesperar e vai ter o favor de Deus. Rejeitou toda a oportunidade. Toda a oportunidade que Deus está dando, está rejeitando. Vou deixar para amanhã, você não sabe se você chega amanhã, você sabe? É verdade. Não, agora não, porque eu tenho que bater um futebolzinho ali, barulho ali, você sabe, você vai voltar do seu lado. Não, eu tenho um compromisso ali, vou lá, vai. Será que você vai ter uma outra oportunidade? Já parou para pensar? Que Deus está dando a oportunidade agora, não é amanhã? Não é daqui a um minuto, é agora, nesse minuto presente? É nesse momento que Ele está dando a oportunidade? Ele está dizendo através da sua palavra que a obra de cada um será aqui, traz a memória e Ele vai cobrar. Pelo que não subsistirão no juízo, não vai. Seus bens, suas riquezas, não vai servir de nada. Nem os pecadores da congregação dos justos, pois o Senhor conhece o caminho do justo, mas o caminho dos ímpios perecerá. Deus esquadrinha a mente e os corações. Deus, Ele sabe o motivo. Ele sabe por que nós estamos aqui. Por que Ele faz isso? Qual é o motivo que tem feito isso? Deus não se deixa escarnecer. Abra Gálatas. Aleluia. Tudo que o homem plantar, vai colher. Tudo que o homem semear, vai colher. Quem semeia na carne, corrupção, angústia. Gálatas 6. Mas quem semeia no Espírito, vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor. Esse é o nosso Deus que declara nesta noite: semeie no Espírito e não satisfazer os desejos da carne. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Ele diz no versículo do capítulo 6, no versículo 7 de Gálatas: não vos enganeis, porque tem muita gente enganada. Tem alguém que fala aí, eu fiz um esqueminha aí, ó, ninguém viu. Coitado. Foi no escuro, ninguém viu. Umas treitas aí que eu fiz aí. Aí Isaías lá, no capítulo 29, se não falha a memória. Ai daqueles que tramam às escuras e dizem no coração: quem nos viu, quem nos vê. Coitadinho, esqueceu que Deus está no céu de glória, em um trono, contemplando as obras na terra.
olha para o lado à direita, olha para a esquerda, olha para a frente, olha para trás e esquece de olhar para o alto, onde está o justo juiz observando as obras. Coitado, está enganado. Não vos enganeis. Deus não se deixa escarnecer. Ele não vai deixar impune aqueles que não têm a vida pautada na sua palavra, que zomba da verdade. Não vai estar impune, não. Está enganado. Deus é fiel, como está sendo aqui ensinado. Fiel à sua palavra. Não é fiel à palavra de muitos aí, como pensadores. Não, ele é fiel a essa palavra que ele falou aqui, ó. Essa palavra ele vai cumprir. Essa palavra ele vai cumprir. Não vos enganei, Deus não se deixa escarnecer. Tudo que o homem semear, isso também colherá. É a lei da semeadura. Planta feijão, nasce feijão. Tem como nascer milho. Plantou mal, vai colher. Vai colher. O que semeia na sua carne, da carne colherá corrupção. O que semeia no Espírito colherá vida eterna. Olha, já parou para pensar? Palavra maravilhosa, vida eterna. Vida eterna. Parece que muita gente assim está tão dormindo que não para para pensar. Eu não sei o que ele viu em mim. Mas no final, ele vai dizer: eu deveria morrer, mas ele me deu a vida eterna. Louvado Senhor. Olha que profundidade do louvor. Foi louvado, foi ministrado aqui. Oferece a vida eterna. A quem que ele dá a vida eterna? Aqueles que têm a sua vida pautada na palavra de Deus, que não segue o caminho dos ímpios, nem os conselhos destes, nem se senta em roda de escarnecedores. Não, que tem prazer na lei do Senhor. E não nos cansemos de fazer o bem, pois a seu tempo colheremos, se não havermos desfalecido. Então, enquanto temos a oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Olha, fazer o bem terá recompensa. O nosso Deus, ele é benigno. Tudo que tem no seu coração é fazer aquilo que é de bem para nós. Mas ele tem princípios. Precisa nós estarmos aliados com a sua palavra. Porque o justo salvará com dificuldade. 1 Pedro 4, 17 e 18. O justo, aqueles que entregaram a sua vida para Jesus, descer as águas, que luta para fazer a vontade de Deus, vai ser com dificuldade. Por que vai ser com dificuldade? Porque nós estamos comentando hoje, presbítero Pedro. Orar por aqueles que nos abençoam é fácil, não é, irmão? Mas aquele que nos persegue é fácil orar, meu irmão? Aqueles que nos perseguem é fácil orar? Aqueles que estão pelas costas criticando é fácil orar? A gente está escutando, ouvindo, é fácil orar? Precisa renunciar, porque ele diz: orai por aqueles que nos perseguem. Para quê? Para que sejais filhos de Deus sem um propósito. Jesus está deixando bem claro. Devemos orar por aqueles que nos perseguem, por aqueles que nos acusam, que levantam falso testemunho. Devemos orar para que Deus venha visitar. Se o justo salve com dificuldade, imagine o ímpio e o pecador. O pecador de Salmos 1, que vive na prática. Salmos 9, 17. Deus lançará o ímpio no inferno e todas as nações que esqueceram de Deus. Deus vai lançar no inferno aqueles que esqueceram da sua palavra, aqueles que praticaram o mal,
que não andaram segundo o conceito da sua palavra. O mundo verá a ira de Deus. Romanos 1. Do céu se manifestará a ira de Deus sobre toda impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade pela injustiça, pois Deus lhes manifestou. Pois os atributos invisíveis de Deus, o seu eterno poder e a sua divindade, claramente entendem e se vê pelas coisas que foram criadas, de maneira que são indesculpáveis ou indesculpáveis, todos estes, tanto quem faz e quem aprova, serão dignos de morte. A conduta de justo repreende o pecado, aflige a sua alma com as injustiças, com a chocarrice, com as práticas pecaminosas. Não se orgulha no mal. Não é como aqueles que estavam se orgulhando, vendo ali a pessoa se deitar com a madrasta. Não, isso é conduta de justo. Curte na rede social um relacionamento ilícito, Deus te abençoe. Isso não é conduta de justo, não, filho. Olha que eu falando de João Batista, ele repreendeu Herodes por um relacionamento ilícito. Agora hoje pode isso? Olha o que Ló afligia, vendo ali homem com homem. O próprio Paulo, quando escreve aos Romanos, ele diz que esses atos que nós estamos vendo, como Ló via e ouvia, relacionamento com o mesmo sexo, atos indecentes, é só ler a carta de Paulo aos Romanos. Atos indecentes. Deus vai entregar as suas paixões, aos seus prazeres, e serão dignos de morte quem está fazendo e quem está concordando com essas práticas. Serão dignos de morte. Que nosso prazer seja na lei do Senhor, em meditar de dia e de noite. Que a nossa vida seja pautada na vida do Senhor. Sempre, de dia e de noite, devemos lembrar como agiria nessa situação Jesus. Qual é o pensamento dele nessa situação? Que o Espírito Santo de Deus venha nos recordar cada dia os seus ensinos, para que nós não sejamos ouvintes esquecidos, mas cumpridores da palavra. E que Deus abençoe a igreja em nome de Jesus Cristo, a nossa igreja do Senhor.